trazendo com a Déia hoje para tirar algumas dúvidas, que tá tendo muita dúvida em relação ao fermento de litro. Ó, eu já tenho o meu fermento pronto. Eu já ensinei vocês a fazer a fermentação dos 7 dias e guardar nesse pote na geladeira. Não guardar em garrafa PET e nem em outro tipo de vasilha. Porque, ó, esse pote aqui, o meu tá até com a tampa quebrada. Aí essa tampa, ó, ela tá suja aqui porque o fermento fermenta e faz ela subir, ela sumir essa curva assim, ó. Ele sobe tanto que ele estufa assim pra cima, a tampa fica redondinha. Daí o que acontece? Como a tampa não é a tampa que fica muito firme, ele tira. O fermento faz a tampa soltar. Às vezes eu chego ali na geladeira e tá sem tampa, tá assim. Então por isso que eu falo, não guardar em garrafa PET, não guardar em vidro com tampa de rosca, guardar num pote com tampa assim, ó, que não é tampa de rosca. Se alguém conhece alguma outra pessoa que guarda diferente, tudo bem, pode guardar. Só que o meu eu guardo só assim e nunca tive problema. E outra coisa também, tem muita gente falando que o fermento tá ficando azedo. O que eu acredito que esteja deixando o fermento de vocês azedo é o tempo que vocês estão deixando ele renovado. Ó, aqui agora vai dar 4h10 da tarde. Se eu renovar esse fermento agora, até 10 horas da noite ele vai estar crescido. Então daí você tem que tirar uma muda e guardar e a outra parte fazer o pão. Não renovar 2 dias antes para depois fazer o pão. Renova no dia que vai fazer o pão. Não pode renovar antes. Então o meu já está fermentado. Eu vou só continuar a receita, que a receita vocês já sabem qual que é. É as 9 colheres de farinha de trigo sem fermento. A melhor farinha que vocês conhecerem. As 7 de açúcar. E 1 colher de sopa de sal. Essa é a receita da reforma do fermento. Aí eu coloco ele seco aqui no caneco, vou mexer. Reforçando só o que ela falou, gente, 4 horas da tarde, mas aqui tá um calor que vocês não têm noção quanto tá calor. Se for um dia que tiver um clima já mais agradável, então vocês renovam um pouco mais cedo, por volta de uma meio-dia, de uma hora da tarde. Mas aqui como tá calor, vocês não têm noção quanto tá calor aqui hoje. Então a gente tá renovando 4 horas, e a gente sabe que até 10 horas já vai estar ótimo o fermento. Ó, mexi os 3 ingredientes secos, vou pôr um pouco do fermento. E esse fermento aqui já tem mais de uma semana que ele tá na geladeira sem reformar ele. Pode ficar até 15 dias sem reformar que não perde. Mas o dia que vai fazer o pão tem que reformar. Não adianta reformar o fermento hoje, guardar na geladeira, daqui 2 dias pegar o fermento e fazer o pão. Daí falar, ah, meu pão não cresceu. Não cresceu mesmo. Tem que reformar. E também não reformar cedo e amassar à noite, porque o fermento vai ficar azedo. Aí o tempo máximo que esse fermento, que a gente fazer ele agora 4 horas, até 10 horas ele vai estar crescido. Só que eu vou fazer com esse aqui, eu vou acompanhar as horas certinho para falar para vocês quantas horas demorou para esse fermento crescer hoje, que deve estar uns 36, 37 graus de calor aqui. Então eu vou falar para vocês depois as horas certinhas com essa temperatura quanto demorou. E o fermento, depois de reformado, que agora eu vou reformar, ele vai ficar fora da geladeira até crescer fora da geladeira. Depois para guardar na geladeira. Ó, eu mexi ele, agora eu vou mexer esse que tá aqui dentro. Vou mostrar uma coisa para vocês, vamos ver. Eu já comecei a mexer. Não sei se vai dar para vocês verem na câmera as bolinhas que tem, ó, no fermento. Que ele tá crescendo. E como eu já comecei a mexer ele, ó, ele tá pura bolha. Então é assim que o fermento fica. Ó, ele vai caindo assim porque ele tá soltando as bolhas dele. Então eu só guardo meu fermento desse jeito. Já guardei uns tempos no litro. Naqueles litros que eu falo de garrafa de pinga, litro mesmo, de vidro. Aí vocês podem colocar o fermento também lá dentro e colocar uma rolha. Mas não pode pôr a rolha e socar ela. Coloca ela só... Coloca assim um pouquinho para dentro do vidro. O que acontece? A rolha vai acontecer de estourar e sujar tudo a sua geladeira. Mas se vocês quiserem guardar assim, pode guardar. Eu já guardei o meu no litro e acontecia dele fermentar demais
ele soltar a rolha e como daí a boca da garrafa é pequena, ele subia e derramava. E aqui no pote ele nunca derramou. Então por isso que eu falo pra vocês, guarda no potinho, nesse potinho com tampa que não é de rosca. Não guarda em pote com tampa de rosca. E segue, gente, a receita: 9 colheres de farinha, 7 colheres de açúcar e 1 de sal. E 1 litro de água para reforma. Não tenta mudar também. Se vocês mudar também pode dar diferença. Ó, aqui tá só o fermento com os ingredientes de renovação, ó. Tá parecendo um mingau. E aí aqui dentro desse caneco tem 1 litro de água em temperatura ambiente. O fermento tá renovado. Vai dar 4h15. Eu vou acompanhar as horas certinho para mostrar para vocês como que ele ficou e o tanto que ele cresceu. Ele vai abaixar a farinha, agora tá branco, ó. A farinha vai abaixar e vai depois subir para cima a farinha. Ela sobe mais ou menos tanto assim, fica cheia de bolha e as bolhas partindo. Se vocês fazer o fermento, abaixar toda a farinha e subir para cima, ficar só aquela água branca, não ficar nem um pouquinho de farinha em cima, pode jogar fora e não deu certo. A gente vai colocar essa mistura aqui num jarro transparente para vocês verem como é que fica. Porque o jarro transparente não é tão transparente assim, mas dá para vocês terem noção depois de como é que ele fica. Só lembrando que ela guarda aqui meio litro, tá? Esse pote que dá meio litro até em cima. Aí para renovar, se você for fazer pouco pão, mais meio litro é o suficiente. Agora se você for fazer 6 pão, aí sim você coloca 1 litro a mais para poder dar a receita e para você poder guardar uma quantidade que você queira. Nossa, tá vendo? Ele tá branquinho. Quer ver? Eu vou mostrar ali no fundo do caneco, vamos ver se não cair tudo, dá pra mostrar. Ó, aqui no fundo do caneco tem um pouco, essas partes brancas, que vocês estão vendo branca assim, é o fermento. A outra parte é a farinha de trigo que eu mexi agora. Ó, tá dando pra vocês verem, ele tá inteirinho de uma cor só. Aí na hora que ele abaixar, eu vou mostrar pra vocês como que ele tá abaixado. Eu vou falar quanto tempo ficou mais ou menos ele abaixou. Ele vai descer, ficar a farinha aqui e aqui pra cima vai ficar só uma água. Daí depois essa farinha sobe e fica aqui em cima, mais ou menos 1 dedo até 2 dedos, depende do crescimento do fermento. Mas ele vai crescer e eu vou mostrar pra vocês a diferença que é. Mas, gente, nesse potinho, não guarda em outra vazia. Um pote que seja com tampa, que não seja de rosca. E a reforma vai ficar fora da geladeira, um pano de prato aqui em cima e um prato em cima, fora da geladeira. E eu vou mostrar pra vocês as horas daqui a pouco. Até daqui a pouco. Falando com vocês aqui, ó, o fermento, como que tá. Na verdade, ele tá assim desde as 8 horas. Só que ele tá aumentando, ó. Aqui tava um pouco mais fino, essa parte que tá mais branquinha, ela vai subir mais pra cima. Então, ó, tá um pouco aqui, que não vai dar pra ver direito, ó. Ó, daqui pra baixo tem farinha, aqui tá com água, aqui tá a parte que cresceu. Ó. Então ele fica assim, cheio de bolinha, tudo furado. Se ele ficar só uma água em cima, só ali, só aquela água igual tá ali, ele não cresceu. Então tem que estar com essas bolhas aqui. Aí eu vou mexer ele agora e vou guardar uma parte. Eu não vou amassar pão hoje não, só fiz a renovação do fermento. Aí, esse aqui eu vou guardar. E esse aqui eu vou descartar porque eu não vou usar. Vou tampar ele, pôr na geladeira. O dia que eu for fazer o pão, eu vou renovar ele de novo. Muita gente pergunta se com esse fermento pode fazer pão recheado, pão com cobertura. Com esse fermento vocês podem fazer qualquer tipo de pão. Vocês só tem que ter uma receita certa para vocês poderem estar fazendo.
Porque eu sempre faço o pão doce e o pão misto, mas pode fazer ele recheado, pode colocar algum creme em cima, aí fica a critério de vocês. Essa é a minha receita do fermento e o jeito que eu guardo. Sei que tem outros vídeos na internet, mas daí fica a critério de vocês se quer guardar de outro jeito. Renova o fermento no dia que for fazer o pão, não pode renovar antes. Agora isso aqui vai para a geladeira. Se eu fosse fazer o pão, eu podia esperar isso aqui, deixar ele fora da geladeira, que agora é 8h40, deixar ele até umas 10 horas, porque aqui tá muito calor para amassar o pão 10 horas. Podia ficar fora da geladeira. Mas como eu não vou amassar o pão, então eu vou descartar ele. Mas se vocês fossem amassar o pão, vocês podiam deixar fora da geladeira. Esse vai para a geladeira. Perguntaram para mim se quando vai amassar o pão tem que tirar o fermento da geladeira e deixar ele em temperatura ambiente para reformar. Não, tirou da geladeira, pode reformar normal. Só não pode fazer o pão com o fermento gelado. Tirar da geladeira e fazer o pão. Não dá certo, o pão vai ficar azedo. Renova o fermento no dia que vai fazer o pão. Se tiver mais alguma dúvida, vocês vão perguntando. Eu tinha bastante dúvida, algumas perguntas eu esqueci. Você lembra de alguma aí? Tinha uma pergunta lá. Bom, só reforçando o que ela já falou, gente, não reforme cedo, tá? O pão geralmente é amassado 9, 10 horas da noite, conforme o clima de vocês aí, tá? Se o clima estiver muito quente, umas 10 horas da noite, dá para amassar o pão. Se o clima já tiver um pouco mais agradável, uma temperatura mais baixa, vocês podem amassar o pão umas 9 horas da noite, 8 horas da noite, tá? Mas não renovem o fermento cedo para amassar à noite. Vão renovar conforme a temperatura do clima de vocês aí. Se estiver muito quente, 2 horas já é o suficiente para estar renovando. Se tiver uma temperatura já agradável, renova lá pela meio-dia. Toda vez que eu vou na casa da minha mãe, a minha mãe reforma o dela por volta de meio-dia, quando é umas 8 horas da noite, 9 horas da noite ou mais com esse calor, ela amassa. No outro dia, 7 horas da manhã, já tá ótimo o pão para estar amassando. Tá? Ó, pra vocês terem uma ideia, ó, já começou a dar pressão aqui, tá? Já começou a dar pressão aqui. Essa tampa chega a pular pra fora, gente, não é mentira. Essa tampa, naquela estufa tanto, ela some essa curva aqui, fica redondinha e daí a tampa sai. Chego lá na geladeira, a tampa tá assim, mas o fermento não derrama. Então se vocês pôr num litro com rolha, vai acontecer de um dia ele estufar e derramar, porque já aconteceu isso comigo. Então agora eu guardo só no potinho. E sobre a farinha, eu aconselho para vocês fazerem esse pão, usar a melhor qualidade de farinha que vocês conhecerem na cidade de vocês. Aqui tem uma marca, que eu só uso essa marca e não troco por outra marca. Troquei esses dias, porque tava aqui perto do mercado da minha casa, não tinha dela, peguei outra. O que aconteceu? A massa ficou firme, na hora que eu amassei ficou bem firme. Só que no outro dia que eu fui cilindrar, a massa tava esticando, parecendo um estilingue, o pão esborrachou e não cresceu. A farinha voga muito. Usa uma farinha de boa qualidade. Não adianta tentar fazer com a farinha ruim que não vai dar certo. O fermento vocês podem até renovar com a farinha inferior. Mas para amassar o pão, usa uma de boa qualidade mesmo. Para depois falar assim, mas meu pão não cresceu por causa do fermento. Não, é a farinha. E o fermento tem que crescer. Se o fermento não crescer, não amassa o pão, que vocês vão perder tudo que vocês gastou. Então não amassa. Quer pôr ovo na massa? Pode pôr. Quer acrescentar mais açúcar para ficar mais doce? Pode acrescentar. Mas não amassa o pão se o fermento não tiver crescido. Perdeu, começa tudo de novo. E para renovar isso aqui, gente, siga a receita certinho, tá? Não tente renovar com mais ou menos. Se você não quiser fazer uma renovação com 1 litro, renove com meio litro de água. É a única coisa que dá para mudar. É a quantidade de água de 1 litro para meio litro, tá? Porque não mudem, galera, porque se mudar, dá problema no fermento de vocês. Sigam a risca, tá? Sigam a risca mesmo. E outra coisa, na hora de vocês utilizar o fermento na geladeira, igual a Andréia falou, evita de colocar garrafa com rolha muito apertada, porque a vizinha da minha mãe, ela falou que chegou a estourar o litro dela dentro da garrafa, tá? Dentro da geladeira, quer dizer, né? A garrafa chegou a estourar dentro da geladeira. Estourou que
porque dá muita pressão mesmo esse fermento aqui. Ah, lembrando agora, me perguntaram se quando faz o fermento pela primeira vez, que a gente deixa lá na garrafa PET, tem que ficar 7 dias. Várias pessoas me mandam mensagem com 2 dias que colocou na garrafa, com 3 dias. Daí eu posso tirar da garrafa porque a garrafa já tá dura e o fermento subiu. Gente, não é porque a garrafa tá dura e a farinha subiu pra cima, quer dizer que ele tá bom. 7 dias certinho, não tira antes de 7 dias. Pôs os ingredientes na garrafa, tampou, deixa a garrafa lá quietinha, não fica mexendo. Ela sobe a farinha e depois ela desce a farinha de volta. 7 dias, não adianta tirar com 2 dias nem com 3 dias só porque a farinha subiu. Aguarda os 7 dias certinho, senão não vai dar certo. Se outra dúvida, se vocês forem colocar numa garrafa PET de 2 litros, tiver medo de estourar a garrafa, quando vocês forem colocar um ingrediente dentro da garrafa PET, amassem a garrafa o máximo que vocês puderem, deixar sem ar nenhum dentro da garrafa. Vocês podem amassar ela, deixá-la bem sem ar, porque na hora que o fermento fermentar lá dentro, ela vai estufar a garrafa e a garrafa vai ficar normal. Com a vez que a gente fez aqui em casa, a gente fez o teste, a gente amassou a garrafa, deixou ela no máximo possível sem oxigênio dentro, fechou a garrafa. No dia que a gente foi pegar a garrafa tava mesma coisa se estivesse pegando aqui, ó, duro, bem firme. Então, igual ela falou, não tirar antes dos 7 dias. E o pão não fica azedo. Se o pão ficar azedo, vocês amassar o pão ficou azedo, alguma coisa deu errado. Ou ficou muito tempo fermentando aqui para depois vocês amassar o pão, alguma coisa está errada, porque o meu pão nunca ficou azedo. E ó, já tem uns 25 anos que eu faço esse pão. Nunca ficou azedo, nunca perdi meu fermento, já passou até de 15 dias de ficar na geladeira, nunca perdi e o pão nunca azedou. Então se o pão tá ficando azedo, vocês têm que seguir o vídeo à risca, seguir a receita e ver o que vocês fez de errado. Alguma coisa tá errando aí, gente. Eu vou dar outra dica para vocês não perder a renovação dele. Coloque numa agenda, no celular de vocês, para lembrar vocês a cada 2 semanas, que é no máximo 2 semanas, que é 15 dias. Coloque no despertador de vocês para não esquecer de renovar ele a cada 7 dias, cada 15 dias no máximo, para não perder. Tá? Se vocês quiserem renovar toda semana, pode, não tem problema. Quanto mais vocês renovam, melhor o fermento fica. Pode renovar todo dia e fazer pão. Falar quanto tempo eu posso renovar para fazer pão? Eu renovei ele hoje, não vou fazer pão, vou jogar isso aqui fora. Se eu quiser, vou guardar isso aqui na geladeira. Se amanhã eu já quiser fazer pão, eu posso pegar isso aqui de volta, renovar e fazer pão. Então o fermento pode ser renovado todo dia. Para quem faz pão para vender, gente, pode renovar ele todo dia. Vocês vão ver que quanto mais você renovar ele, mais a farinha sobe aqui para cima, mais ela cresce, mais bonita ela fica. Então pode renovar todo dia e o tempo máximo para vocês não perder ele é 15 dias. E outra, só tem que esperar o tempo de fermentação correto. Renovou? Espera fermentar, espera subir para depois amassar. Não vai querer renovar daqui a 2 horas só porque subiu um pouquinho a massa, já querer fazer. O tempo mínimo, dependendo da situação do clima, é de no mínimo 4 horas, ele fermentando. Se o clima estiver muito baixo, a temperatura, ele vai ficar um pouco mais. Isso varia, gente, do tempo da cidade, de cidade para cidade. Aqui mesmo no Paraná está muito quente, então ele fermenta muito rápido. A gente renovou isso aqui, era 2 horas da tarde. Ele 4 horas, 4 e meia, 5 e meia, 4 e meia, 5 horas já estava pronto. Pra vocês verem como foi rápido. Por quê? Porque está muito quente. Agora se fosse um tempo já que tivesse menos quente, a gente tinha que reformar meio-dia para estar pronto. Qualquer dúvida, gente, vocês podem chamar no canal aí. Tem o WhatsApp da DEA que vocês podem estar perguntando. Tirem as suas dúvidas, não façam sem assistir o vídeo, pelo amor de Deus, assistem o vídeo quantas vezes for necessário. O outro vídeo ensinando a fazer o fermento, assista aquele vídeo inteiro, 2, 3, 4 vezes, mas assistam, porque se vocês não assistir, vocês vão fazer errado, e pode ter certeza. Também, gente, tem a receita do pão aí no canal. O pão é a mesma coisa, amassou 9 horas da noite, deixa na bacia, cobre com pano, cobre com plástico, eu ensino lá no vídeo. Vai deixar ele passar a noite inteira crescendo a massa, no outro dia que vai cilindrar e daí vai demorar umas 4. Se o tempo tiver fresco, vamos pôr 5 horas para ele crescer. Mas se tiver calor igual tá aqui, eu garanto para vocês que com 3 horas o pão vai crescer. Então só cilindra no outro dia, não acaba de amassar o pão e cilindra.
deixa ele sem cilindrar. Amassa e cilindra no outro dia cedo. Com essa massa, gente, o pão, ele varia muito também conforme o clima. O pão normal que você já faz com fermento natural, fermento comum de padaria, ele varia muito conforme o clima também. Ele cresce. Se ele tiver muito frio, também não vai crescer. Ele cresce conforme o clima. Quanto mais quente, mais rápido ele cresce. Então, gente, assista um vídeo. Tem dúvida? Assista e volta normal. Antes de começar a fazer o produto, assista o inteiro primeiro. Depois que você assistir inteiro, você volta o vídeo e começa a acompanhar o vídeo para fazer o pão ou fazer o fermento. Mas assistam. Não atropasse, não adiante nenhum pedaço. Porque se você adiantar 2 segundos, 3 segundos, você pode perder uma dica. Então assistam um vídeo que vocês vão tirar a dúvida de vocês para vocês acertar. E vocês vão ter certeza que vocês vão fazer um pão muito bom na casa de vocês. Porque esse aqui fica muito bom quando ela faz aqui. Não tem erro. Gente, até minha mãe que não tem estudo nenhum, com 3 vezes que eu ensinei ela a fazer o pão, ela pegou já tudo, já sabe fazer tudo e ela faz sozinho o pão e fica muito bom. E nunca tinha feito. E nunca fez. A única coisa que eu ajudo ela é amassar o pão, porque o pão de vez em quando é muito pesado a massa. Eu ajudo ela a amassar por causa do que ela também tem problema no braço. Mas quando ela mesma quer, ela mesma amassa, ela mesma faz e fica muito bom. Isso é porque ela não tem cilindro. Pra vocês terem noção, ela faz isso enrolando. Ela estica a massa juro por Deus, com 1 litro de vidro. Ela estica com 1 litro, vai lá, estica lá e enrola o pão e fica muito bom. Então, ó, gente, espero ter tirado todas as dúvidas de vocês, mas caso tenha mais alguma dúvida aí, deixa nos comentários que eu vou estar tentando responder, porque essa é a receita que eu faço. Então, na internet vai ter várias outras, essa é a que eu faço. Então, se vocês for fazer a minha receita, segue ela, segue o vídeo lá ensinando fermento, segue o vídeo ensinando o pão, faz do jeito que eu faço lá. Vai pegar a receita de um fermento de um e o do pão da outra. Segue, se for fazer o meu, faz o meu. Se for fazer de outra pessoa, faz de outra pessoa. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês, mas qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp aí, que passa durante aí o começo do vídeo, ou pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Galera, até o próximo vídeo. Deixa aquele like, se inscreva no canal, assistam as propagandas que tem no começo, meio e fim aí, que agora vocês vão estar ajudando muito mais o canal dela, tá? Vocês ajudam assistindo as propagandas, deixando o like, e quanto mais comentário melhor, e ela ajuda vocês o máximo que puder fazendo culinária e os artesanatos dela. Então, tchau pra vocês.